quando o Espírito Santo foi derramado sobre os céus, recebe, está dizendo, olha, vocês vão profetizar no meu nome, mas não se esqueçam, vocês são servos e servas. Profetizar sobretudo em ter uma crítica em relação à sua condição. Por que há servos e servas? Aí nós temos figuras, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, como Martin Luther King, que era um homem gabaritadíssimo, e ele, sendo cheio do Espírito Santo, como um pastor, pregador e político, digamos assim, que foi graças à atuação dele social, cheio do Espírito Santo, ele mudou alguma história ali, mudou significativamente, diga-se de passagem, né? As lutas dos negros no Brasil, no mundo todo, nos Estados Unidos e no mundo todo. Mas a gente está nesse ponto onde tudo que é a favor do pobre, do necessitado, do estrangeiro, é abominado por aqueles que se sentem cuidados por Deus. E é aí que cada um vai ter que discernir, né? Há discernimentos que já são claros. Deve-se suspeitar de todo pastor que abandona o seu ministério para entrar em atividade política. Basta você ver os que a gente tem lá. Eles não estão nem aí para os pobres, para os necessitados, para as viúvas. Enquanto o feminicídio explode no Brasil, os pastores que estão na política estão lá tentando tirar a palavra feminicídio. Eles não acham que é crime contra a mulher. É homicídio. Que frescura de feminicídio? As mulheres só morrendo. E você quer acreditar que isso não existe no Brasil? Outra aí, de ontem para hoje, eu acho, uma mulher soltou aí, chamando a filha adotiva do Bruno Galhaço de macaca, aquela macaquinha, com raiva. Ela está fazendo isso por quê? Porque ela está nos Estados Unidos e ela vai ser punida, né? Deveria ter uma lei federal. Ou seja, a gente está precisando de um outro movimento negro no mundo que internacionalize as punições. Uma rica safada, sem vergonha, vai para os Estados Unidos chamar o filho dos outros de macaca? Vai ser pega? Isso é crime hediondo? Né? Aí, não queremos vingança. Quem falou que eu estou falando de vingança? Que vingança? A vingança pertence ao Senhor. Agora, aos homens pertence de, se no Brasil racismo é crime inafiançável, que ele seja crime inafiançável. E ele era. Apesar que o Gilmar Mendes perdoou lá o Jeová, que vai nem ser julgado. É racismo, que na cabeça dele todo preto gosta de aparecer e buzinar. É o que você diz contra toda uma comunidade. Aí eles estavam no intervalo comercial, estavam trabalhando. Meu pai deu R$8.000 pro cara do baixo a de preto. Tá certo. É para ganhar mesmo. Porque quando todo mundo começar a pagar R$8.000 para ter chamado alguém de preto no sentido pejorativo, né? Aí você não vai tirar o racismo do coração das pessoas, não. Mas da prática você vai tirar. Existem coisas na realidade que só podem ser feitas por medidas graças na lei. O homem só vai parar de matar a mulher quando o homem for punido por matar a mulher. Não adianta você conversar, isso é a estrutura psicológica de um mundo maldito. E o Espírito Santo esperava que as pessoas cheias do Espírito Santo entendessem isso, porque o dia do Senhor não chegou. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo numa realidade onde o que prevalece é a maldição de homem só parar se ele for punido. De racismo só parar se ele for punido. Parar não, ser reprimido, é repressão mesmo. Parar não é parar, porque as pessoas são racistas. Então o que eu queria pensar aqui, eu acho que você já deve ter pegado o espírito do que eu quero dizer. Que a gente deveria ter essa mente revolucionária de Joel até no sentido contrário ao que ele está dando aí ao texto. Porque no texto ele é muito tópico, né? Olha, então a sua sementeira, o vinho, a festa, coisas tópicas que o judeu estava querendo, que eles estavam perdendo. Olha, isso tudo vai voltar quando o Senhor se manifestar. Para nós, para quem foi cheio do Espírito Santo transformado pelo Evangelho, ele dizia o seguinte: o Senhor dá sustento. Quem tiver de receber um salário bom, se receberá. Quem tiver de passar num concurso bom, passará. Mas, na verdade, nada disso importa, não. Não é nisso que a gente tem que parar.
Embora o próprio profeta judeu parasse nisso. Na verdade, o que ele está querendo, o Espírito Santo em nós quer, é que a gente tenha ousadia para dizer, eu tenho visões, eu falo com Jesus todo dia, e eu sou tão apaixonado com Jesus, que mesmo sabendo que eu não tenho poder nenhum de mudar a estrutura dessa terra, eu posso lutar por aquilo que é lutável. Eu não vou tirar o racismo das pessoas, mas eu preciso me organizar socialmente para combater a manifestação disso. Porque, olhando para a história, igual essa que eu estava ouvindo aí do Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, eu quero estar do lado daqueles que é visto pela sociedade como os comunistas aí, temos que parar os comunistas. Porque o que é ser comunista para essa gente? É lutar por igualdade. É lutar por igualdade não na pobreza, por igualdade de oportunidades. Ontem lá no curso que eu estava fazendo, eu fiquei com medo, né? Gente, essa realidade é mais crassa do que a gente imagina. Porque uma professora lá, branca, loura, ela ficou indignada quando o professor falou algumas coisinhas lá sobre questões étnico-raciais. Ela queria, eu vi no intervalo, gente, nós somos professores também, a gente não pode aceitar isso que esse professor fala, não. E o que o professor falou? Explicando os embasamentos das políticas de cotas, aquilo tudo que eu falo para os alunos, que as políticas de cotas são temporárias, elas são avaliáveis. No começo era de 25 em 25 anos, parece que agora diminuiu, elas vão ser sempre avaliadas para ver como que estão sendo inseridos não só os pretos, mas os pobres, os desfavorecidos socialmente. Porque uma coisa que eu mostro muito para os meninos na escola toda hora é isso. Semana passada eu estava falando isso com eles, na Semana da Consciência Negra. Né? Quem tem o Espírito Santo entende as coisas e fica assim, vamos parar com esse papinho furado de consciência humana? Até coloquei no meu Face essa semana. Consciência humana só vai acontecer quando todo mundo passar pela consciência negra. Quando você fica esse papinho, é consciência humana, todos são mentira, todos não são iguais, nada não. Porque, não sei se vocês perceberam, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, mas vocês percebem que no próprio texto ele não acabou com as divisões? Tem divisão de sexo, servos e servas, filhos e filhas. Ele está dizendo, vocês chamam cheio do Espírito Santo, mas essa divisão aí eu vou deixar para vocês lutarem acerca dela. Porque eu criei pessoas com sexo masculino e pessoas com sexo feminino, mas o sexo masculino ser superior ao feminino não fui eu que criei, não. E aí eu vou ter servas que são cheias do meu Espírito, mas que vão se subjugar a isso, e terei servos cheios do Espírito Santo que também vão ficar subjugando os outros. Essa divisão, quem tem o Espírito vai ter que lutar contra ela no nível social. Quando eu falo também que eu vou me derramar sobre servos e servas, tem divisão de classes. Porque até sobre o céu eu já estou dizendo, olha, na história meus dons foram derramados sobre quem era da elite. Agora vai ser até sobre o céu, mas tem uma coisa nesse intervalo aí que vocês vão ter que aprender a lutar contra elas. Não está resolvido não, porque você não está no novo céu e na nova terra. O próprio texto diz isso para a gente. O mesmo Paulo que fala que em Cristo não há macho, fêmea, não há rico, nem pobre, não há servo, nem livre. Ele está querendo dizer também, nessa expressão, que há isso na realidade. E você só vai matar isso em você quando você, cheio do Espírito Santo, começar a lutar contra isso num nível social, sendo igreja do Senhor na sociedade. E aí não é pregando o Evangelho nesses aspectos, é sendo o Evangelho nesses aspectos. Como Paulo Freire foi. Né? Como os católicos acusados de serem comunistas foram no período militar, que aliás foi isso que salvou a gente no período militar. Aquele câncer comunista permaneceu ali, mas foi por causa daquele câncer que os militares foram tendo que ouvir os direitos humanos, né? Ouvir a luta humana que está acontecendo em todo o planeta. Porque embora a morte seja barulhenta, quem manda é machismo, racismo, um monte de coisa, a vida ela está aí, ela é lenta, ela está aí, equilibrando o mundo. Então a gente precisa ler esse texto, onde nós somos cheios do Espírito Santo, com essa leitura. Você tem uma missão.
que essa é a questão da sua relacionalidade com Deus, e é essa outra missão de parar de ficar focado nos seus problemas pessoais e dizer, cara, eu sou cheio do Espírito Santo num mundo que precisa de gente cheia do Espírito Santo. E com isso não é também criar problema. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso de professor para me ensinar, não. E a gente vai criando outras divisões, né? Não. Você não está aqui para dividir, já está dividido. Agora, a gente confunde muito isso para finalizar. A gente acha que se eu não sou da divisão, eu também não posso mostrar divisão. E é mentira. O próprio Deus era assim. Quando Deus viu que tinha divisão em Israel, o que ele fez? Ele assumiu a divisão. Olha, 10 tribos vão ficar para o norte e 2 para o sul. Deus dividiu o povo? Não, ele assumiu que tinha uma divisão. Qual que é a acusação de pessoas que lutam pelas lutas sociais sofrem? Esses marxistas dividiram o mundo em preto e branco, homem e mulher, gay e hétero. Não, ninguém dividiu nada não. Já estava aí, nós temos que ir na mesma linha do Pai, de Jesus e do próprio Cristo. Eles admitiram a divisão. Jesus fez. Não penseis que vim trazer paz à terra. Vim trazer espada. Ele está dizendo isso. Quando vocês assumem a divisão, o pau quebra. Mas tem de paz em mim. Porque a espada vai vir, mas vocês estão em paz em mim. Ninguém está dividindo nada não. Agora, enquanto eu não assumir a divisão, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo no Brasil. Em nome da paz social e do diálogo institucional na sociedade, o que acontece? O rico voltou a ficar cada vez mais rico e o pobre voltou a ficar cada vez mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece, que o de cima vai continuar subindo e o de baixo vai continuar descendo. Por quê? Sociedade de paz. Aí Jesus falou, não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim causar uma divisão entre o pai e seu filho, entre a nora e sua sogra. O negócio vai ficar tão ruim, a divisão vai ficar tão real, que 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no campo, na mesma condição social. Um será tomado e deixado o outro. É divisão que já aparece na sociedade, que vai nas raias do espírito humano. Mas o que isso tem a ver com o estabelecimento da paz? O primeiro passo é esse, é a gente assumir, nós somos divididos sim. Nós somos divididos sim. Você sofre na sociedade porque você é mulher. Queiram os poderosos acreditarem nisso ou não, quem tem que assumir isso é você, que é cheio do Espírito Santo. Você tem que ficar insatisfeito, é o que eu estava dizendo para os alunos na Semana da Consciência Negra. Gente, eu dei aula para as turmas esse ano, nessa semana, onde os presentes eram 100% da sala, pardos pretos. E eu estou assim, por que num curso de medicina no Brasil, isso não é representado lá, ainda assim, com os programas de cotas? Eles foram criando consciência, né? E aí, a sua função nesse mundo é trazer à luz essas coisas, é trazer à luz essa divisão, não é lutar pela divisão. Mas você só vai poder lutar contra ela quando você disser, joga a luz aí, olha só como é que está tudo rachado, dividido, vamos parar com essa hipocrisia. O mundo está dividido sim. E quem fica com raiva da luz que é jogada, está mostrando de que time é. Mesmo que seja cheio do Espírito Santo. Tem um probleminha aí entre você e o Espírito Santo. E aí é uma palavra que parece muito com o discurso político e ideológico, mas não é. Porque quem tem amor a Deus não vai adotar nem um discurso, é uma prática. Qual foi a prática de Jesus de Nazaré? Aliás, por que ele foi conhecido como Jesus de Nazaré? Porque ele, sendo Deus, não julgou usurpação de ser igual a Deus, ele escolheu crescer e habitar entre os nazarenos. Tinha pilantra de Nazaré? Tinha. Tinha gente que usava o discurso da pobreza para ficar rico em Nazaré? Tinha. Mas, socialmente falando, ele ficou do lado dos nazarenos e não do lado dos judeus. E isso aparece na palavra dele, né? Quando ele foi para a Judéia, o que ele falava? Hipócritas, filhos do diabo,
tinha judeu humilde. Aliás, Senhor, falando assim, o Senhor ofende a nós também, a gente não é assim, não. Ah, vocês também! Porque Jesus estava falando ali contra uma classe. Parecia que ele estava sendo ideológico, ele só estava sendo o amor de Deus, dizendo, crie vergonha na cara, cheio do Espírito Santo. Não feche os olhos para a realidade, não. Você é cheio do Espírito Santo, mas cada um tem que descobrir o próprio privilégio que tem e cada um tem que se compadecer da própria luta que precisa aprender a travar. Eu sou pobre, mas eu tenho alguns privilégios. Tenho que abrir mão deles. Sou pardo. Sou da época que no curso de psicologia eu era preto. Hoje não, se já chegar lá, você já vê aquela coisa bem colorida e gente reclamando. Tomou vaga de nada não, meu filho. Se não fosse assim, eles não entrariam lá. E aí quando tem um aluno mais exaltado, fica em paz, meu filho. Ó, não é obrigatório. Se você não concorda com as cotas, não debata. Concorra lá na livre concorrência. Você não é obrigado a concorrer nas cotas. Aí eles murcham. Só para finalizar, um exemplo que foi engraçado essa semana lá numa das aulas. Você estava falando sobre a questão do cabelo ruim. Por que cabelo de preto tem que ser chamado de cabelo ruim? E até eles se surpreendem. Ah, pessoal, até onde eu sabia, meu cabelo é ruim. Mas por que o seu cabelo é ruim? Ah, dá muito trabalho. Quer dizer que quando dá trabalho é ruim? Quer dizer que tudo que dá trabalho é ruim. Por que você não vê o ruim, o trabalho que dá, como uma possibilidade de criatividade? Aí, black power, nada power, raspa power, você pode escrever, você pode fazer um monte de coisa que você quiser. Aí uma menina cristã fala assim, você vai ter esses cabelos falsos aí? A menina veio na sala semana passada cheia de trança. Aí eu brinco com ela, qual que é a sua idade? Diz, cuidado, isso é crime que você está fazendo. Eu falei com ela, aí ela falando, e ela já fica desesperada, porque eles têm um poder para falar, eu deixei ela falar. Ela acabou de falar, deixa eu te falar. Aí porque eu já tive que ir na linguagem dela, né? Porque esses opressores sinceros só são parados na base da opressão sincera. Aí eu vi o opressor sincero. Essa cor do seu cabelo é natural? Não. Eu falei, por quê? Eu pinto isso. E você se considera uma pessoa falsa por causa disso? Aí os meninos camalearam o leque, né? Você deixa eles rir um pouquinho, faz parte da luta. Falei, então, aí você pinta o seu cabelo, falei, todo mundo aqui está disfarçado, mas ninguém aqui é uma farsa. Falei, gente, se eu tirar minha roupa aqui, vocês iam me desejar, não, vocês iam me processar por assédio, e ninguém quer saber o que o outro tem aqui fora de um momento íntimo. E aí as mulheres usam sal, você acha que é porque ela é falsa? A gente é pura farsa, porque ninguém aqui dá cabelo natural. Todo mundo passou shampoo no cabelo hoje. Tudo falso. Para usar a linguagem dela, né? Tomou banho, aí perdeu o natural. Então, só por que o cabelo do preto tem que ser natural nesse sentido pejorativo que você está usando? Falei com ela. Nada em nós é natural. Agora, aí a menina levantou. Professor, eu entendi o que você está falando. É porque, na verdade, cada um pode ficar do jeito que quiser, mas se o negro mexer no cabelo dele, já vai ser chamado de isso é natural. Não foi assim que Deus fez. Pois é, Deus não fez o seu cabelo com essa cor, você pinta ele. E Deus não fez ninguém aqui do jeito que ninguém está. Todo mundo calçado, tudo errado. Tudo contra a natureza. Aí a gente implica com o cabelo do preto e com o sexo dos gays. Mas a gente é tudo contra a natureza. Tudo. Tem nada que ela usar calcinha contra a natureza. Aliás, é tão contra a natureza que as mulheres têm que ficar sempre fiscalizando aí, porque da bactéria, um monte de coisa, dependendo do tecido que você usa, que é tudo antinatural. Porque se é para ficar a favor da natureza, vir com essas fidedignidades ridículas, vamos andar de quatro e ficar no cio. Vai ser bem natural. Eu comecei a falar assim para a turma, né? Aí eu murchei a bolsominha. Aí, falei com ela, olha, desculpa, eu falo isso tudo que é para você entender, entendeu? É porque ela estava sendo autoritária, eu fui com ela. Mas ela não você pode ir para a diretoria, eu vou para a delegacia com você. Ela nem doida de passar daquilo ali. Ela entendeu. Entendeu?
Aí depois estava todo mundo preparado para entender que nós somos sozinhos. Na verdade, gente, eu falei isso aqui tudo só para vocês entenderem o que a sociedade faz com o cabelo preto, que é um cabelo criativo, é a coroa. Tá? Mas a gente aprendeu a dizer que não se vê de preto não presta. Aí o preto fica com essa condição. Aí eu falei com eles, na verdade, todos... Sabe o que é ser humano? Ser humano é ser cultura. Nada no ser humano é natural, tudo no ser humano é cultura. Então não é nem questão de ser falsa, de cada um aqui ter a liberdade dada por Deus, a hora que você quiser, de fabricar a beleza que você quiser. Mesmo dentro dos seus contextos econômicos, sociais. E o preto tem essa capacidade dada por Deus, né, de, ó, faz trancinha, emenda com outra coisa. A gente emenda tanta coisa com outra coisa, e eu vou ficar indo cabelo preto. Como é que é? Você tá falando, tem uma cliente que chega lá na minha loja direto, aí ela vai todo dia direto e me fala assim, já falei pra você tirar esse cabelo, tira esse cabelo, raspa esse cabelo. Nossa, Porque ela acha que não é natural. Não, ela fala que é feio pra cacete esse cabelo, que eu tenho que raspar. Ela é uma velha rica lá, branquela de cabelo. Mas eu te pergunto mesmo, gente, de verdade, esse cabelo é feio? Eu sou muito mais além do cabelo dela alisar o cabelo. Não é? Muito melhor assim do que alisar o cabelo. Mas eu estava dizendo para os meninos que tinham algumas negras no cabelo, ó, então você pode alisar, black power, nada power, trançado, o que você quiser. O que a gente precisa entender é por que a sociedade implica quando o preto vai mexer no próprio cabelo. É essa que é a coisa maligna. São belezas diferentes, que a sociedade resolveu dizer qual é a superior e qual é a inferior, mas que quando você vai sendo cheio do Espírito Santo, essas coisas vão querendo se encaixar mesmo. Porque Jesus fez isso, ele encarnou isso. Qual que é a fama do seu Senhor? A velhinha falaria, lá vai Jesus, era amiga de quenga, viado, porque ele tinha prazer em dizer para a sociedade que ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser a inversão das coisas. Ah, quer aparecer? Não, é porque a realidade é essa. Não tem nenhuma inferioridade nas belezas. Quem tem cabelo liso tem uma beleza de quem tem cabelo liso. E quem tem cabelo crespo tem a beleza criativa no cabelo de quem tem cabelo crespo. Não cabelo ruim. Como diz um poema, ruim é o seu preconceito. Meu cabelo não. Então, gente, o Evangelho tem que chegar em nós aí, nessa realidade.